E aí, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula, a aula de número 9. Nós vamos falar hoje sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Não esqueçam que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Um livro que nos traz todos os ensinamentos de Jesus e nos traz também como começou o nosso mundo. Um livro muito importante para que a gente possa aprender. Vamos lá para a nossa aula? Vocês lembram de Allan Kardec? Falamos dele na aula passada e vamos falar sobre ele muitas outras aulas. Pois bem, Allan Kardec, ele nos fala que Deus, ele queria que a nova revelação chegasse para todo mundo. A nova revelação? Sim, a revelação do Evangelho de Jesus, deixada por Jesus, né? Pelos seus apóstolos, e também a revelação dos espíritos, que a vida continuava depois da morte. É isso aí. E ele queria que essa revelação fosse passada para todo mundo. Mas como que Deus ia fazer isso? Passar para o mundo todo, um mundo tão grande, tão grande. Vamos ver como que tudo isso aconteceu? E Allan Kardec, como a gente já sabe, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mesmo, para poder passar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Isso! E do lado a gente pode ver o Evangelho segundo o Espiritismo para as crianças. Sabe como que ele surgiu? Porque pessoas que davam aula de evangelização infantil viu a necessidade de fazer um evangelho para criança, porque o evangelho que Allan Kardec fez é numa linguagem para adultos, uma linguagem mais difícil, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo tem o quê? Os ensinamentos deixados por Jesus, né? E tem também as instruções dos Espíritos, as explicações dos Espíritos. E como será que tudo isso aconteceu? Como que tudo isso foi passar para o mundo inteiro? Vamos saber como que tudo isso aconteceu? Vamos continuar os nossos estudos. Então, nós já sabemos que Deus criou o mundo, um mundo maravilhoso onde a gente vive, né? E olha Jesus aqui atrás de nós assistindo a aula com a gente. E Deus, ele permitiu que antes de Jesus encarnar no planeta Terra, nascer no planeta Terra, que viesse alguns filósofos. E nós estudamos na aula passada sobre Sócrates e sobre Platão. Filósofos, aquelas pessoas que ficam pensando na vida, para poder melhorar a vida, os acontecimentos da vida, vocês se lembram? Então, esses filósofos vieram, ensinaram muita coisa e prepararam o terreno para que Jesus pudesse encarnar no planeta Terra. E quando Jesus encarnou no planeta Terra, a gente também já estudou. A gente viu que Jesus, ele só ensinou o amor, né? Ele foi uma pessoa muito simples, muito amorosa. Ele sofreu muito, mas ele nos ensinou o amor, nos ensinou o perdão. E aí, Deus permitiu que os espíritos superiores, que estão lá no mundo espiritual superior, lembra que a gente também já estudou isso? Quem tem dúvida, só entrar lá no nosso canal, no YouTube, e ver os vídeos que estão lá. Ele permitiu que muitos espíritos, eles pudessem trazer a nova revelação para a gente. Mas como que é que tudo isso ia acontecer no nosso planeta? Então, Deus, ele permitiu que Allan Kardec,
encarnasse no planeta Terra. E Allan Kardec começou a estudar sobre as manifestações dos espíritos. A gente também já viu isso, né? Vamos continuar o nosso estudo? É isso mesmo. E Jesus nos deixou o seu evangelho. E através dos médiuns, o que é médium? Médium é aquela pessoa como nós, que está querendo aprender, ser pessoa boa e que se conecta com o mundo espiritual, se conecta com Deus, com os espíritos amigos. E aí, o que acontece? Esse espírito amigo, esse espírito iluminado, ele chega perto da gente. E ele fica passando, através do pensamento dele, para o nosso pensamento, o que ele quer falar. E aí a gente escreve. Isso que é médium. Vocês já ouviram falar de Chico Xavier? Chico Xavier, um ótimo médium que escreveu muitos livros, né? E esses espíritos, eles vieram para nos mostrar a revelação que a vida acontece depois da morte. E sabe como que conseguiram fazer isso no mundo todo? Pois bem, Deus permitiu que muitos médiuns em cada parte do mundo, olha lá no mundo quantos médiuns, esses médiuns começaram a escrever mensagens que os espíritos eles passavam sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. E aí, o que aconteceu? Allan Kardec, que estava estudando sobre o Evangelho de Jesus, começou a receber todas as mensagens desses médiuns do mundo todo. Porque todo mundo sabia que Allan Kardec era um estudioso. Ele estava querendo aprender sobre a doutrina dos espíritos. E Allan Kardec estava sendo amparado por muitos espíritos de luz. Olha lá que legal! E ele começou a estudar todas as mensagens que ele recebeu. Ele foi estudando, e ele percebeu que as mensagens eram verdadeiras. Sabe por quê? Porque as mensagens eram iguais. Em toda parte do mundo, os espíritos falaram a mesma coisa. E Allan Kardec, o que ele fez? Ele foi estudando essas mensagens, foi organizando todas essa mensagem e ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele também escreveu o Livro dos Espíritos e um monte de livro para a gente aprender. Mas nós estamos estudando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele colocou as passagens do Evangelho de Jesus e os Espíritos explicando embaixo. Nossa, é um livro muito bacana. Eu tenho certeza que na casa de vocês tem um Evangelho segundo o Espiritismo. Na minha casa tem. E aí, as pessoas ficaram preocupadas porque, poxa vida, só as pessoas grandes tinham conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo. E as crianças não tinham, porque é uma linguagem muito difícil, né? E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas da Federação Espírita de São Paulo, da Evangelização Infantil, criou o Evangelho segundo o Espiritismo para criança, através do Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec escreveu. Que bacana! E sabe por quê? Todos os evangelhos para a gente poder estudar? Para a gente fazer um mundo melhor. Olha que legal! Se a gente estudar, nós vamos aprender a ser pessoas boas, nós vamos tratar os outros com respeito, com amor. E se todo mundo aprender do Evangelho de Jesus, viver tudo aquilo que está escrito no Evangelho de Jesus
E ainda mais com a explicação dos espíritos, nós vamos fazer um mundo melhor. É isso mesmo. É isso que Deus quer. Então, crianças, por hoje a nossa aulinha termina por aqui, mas nós vamos continuar a semana que vem. E vamos fazer a nossa parte, a tarefa de casa, sermos melhores. Eu vou tentar ser melhor. E você vai tentar? Vai sim, e sei que você vai conseguir. E eu também vou conseguir. Vamos continuar estudando. Um beijo e até a próxima aula!